Você já sentiu que no tempo do Natal faltam palavras para você dizer o que sente? Seja para se desculpar com alguém, pedir perdão ou conversar mais sério com uma outra pessoa. Quando isso acontece, você trava? Não sei. Ou ainda você tem a missão de fazer aquele discurso na ceia de Natal, mas chega na hora do vamos ver e você não consegue? Tô chegando, Gilberto, para te trazer 5 erros de comunicação que geralmente as pessoas cometem nas festas de fim de ano. Mas calma aí, não é só para quem vai fazer o discurso, mas para você que precisa conversar com aquele seu ente querido e não consegue. Roda a vinheta. Fala, destravados, Rafael Stefano aqui, sou professor de oratória e aqui nós estamos no Fala Central. No Fala Central você vai sempre receber as melhores dicas de como se comunicar melhor. E nesse dia a gente quer falar nesse tema natalino, afinal, essa época tão importante do nosso ano, onde o nosso coração fica mais mole, onde a gente consegue olhar com mais clareza o ano que passou, consegue se projetar para frente e, de certa forma, celebrar o nascimento de Jesus. E hoje eu venho te trazer 5 erros de comunicação que as pessoas geralmente cometem nessas festas de Natal. O 5º erro, ninguém costuma dizer e eu vou te trazer aqui com exclusividade. Por isso eu te digo, se inscreva no nosso canal, toca aqui no sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo, para também não perder nada do Som de Papo. Mas sem perder tempo, vamos para os nossos erros de hoje. Ou melhor, para as nossas dicas de hoje. Ou melhor, para os erros que não devemos cometer hoje. Ah, você entendeu, vamos embora. Eu não entendi o que ele falou. O erro número 1 é não se preparar para falar. Muitas vezes a gente acha que é só chegar lá e a fala de improviso vai resolver. Eu tenho que te dizer que a fala de improviso não resolve nada. Então você precisa se preparar para se comunicar. Você precisa se preparar para aquele discurso. Você precisa se preparar para falar com aquele ente querido. Você precisa se preparar para falar com aquele colega que passou o ano brigando e agora é hora de fazer as pazes. Então você precisa fazer uma preparação. Você precisa pensar e organizar a sua fala. Organizar cada detalhe daquilo que você precisa falar. Do contrário, normalmente você vai muitas vezes preencher com tá. Tem um videozinho aqui que eu vou colocar no card falando sobre os vícios de linguagem. Assista também. Mas é importante que antes de mais nada, antes de você chegar na festa de Natal, você precisa preparar a sua fala, preparar o seu discurso, se preparar para aquela conversa às vezes difícil que você precisa ter, mas não deixe para depois. Tá bom. E a dica que eu quero te passar é: escreva num papel aquilo que você quer falar. Seja o seu discurso de fim de ano, seja aquela conversa que você vai ter, escreva mesmo. Olhe, fulano de tal, eu quero lhe pedir desculpa porque esse ano a gente não se deu bem. Eu gostaria de recomeçar. Escreva isso num papel e aí você vai ensaiar, você vai treinar. Treina na frente do espelho. Tem um espelho logo aqui onde eu treino bastante. Então, treine a sua apresentação oral, treine a sua fala, treine aquela conversa que você precisa ter e com certeza o seu resultado será diferente. Segundo erro, falar demais e escutar de menos. Tem aquele famoso ditado que diz que você nasceu com uma boca e 2 orelhas, ou seja, você deve escutar mais do que falar. Lembrando que uma boa comunicação envolve também a escuta. É fundamental que você pratique essa escuta. E nesse momento, por exemplo, você vai pedir perdão, é importante que a outra pessoa te responda. E para a outra pessoa te responder, você precisa parar para ouvi-la. Lembre-se, ouvir também é um grande ato de respeito, é um grande ato de amor a outra pessoa, porque hoje em dia ninguém quer mais escutar ninguém. E quando você para escutar outra pessoa, você dá a ela aquilo que muitas vezes ela precisa, que é a atenção. O quê? Não acredito. Erro número 3, fugir das conversas difíceis. Entenda uma coisa, uma hora ou outra a gente precisa falar do elefante branco na sala. Entenda que o Natal é a chance de dar o primeiro passo. Aproveite que o seu coração está mais mole, mais reflexivo e dê essa oportunidade para aquela pessoa, por exemplo, que passou o ano inteiro você brigando com ela, ou de certa forma evitando conversar para evitar a briga. Droga! Fake Nery! Aproveite esse momento para, de fato, conversar, colocar os devidos pontos nos is
e resolver as coisas. O grande problema da nossa vida é que a gente fica sempre empurrando as coisas com a barriga e no final das contas, quando menos espera, aquilo vira um desastre porque a gente não resolveu em tempo hábil. Você pode começar com algo simples, dizendo: olha, eu tô chegando aqui pra gente se acertar, ou eu entendo que a gente de certa forma não começou muito bem, seria interessante a gente recomeçar. E aí a conversa vai desenrolando e quando menos espera, dois inimigos se tornam bons amigos. Resolva isso. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quarto erro, não usar o tom de voz certo para o momento certo. Entenda que a percepção das pessoas começa no seu tom de voz, não somente na sua mensagem. E o Natal é um tempo que pede calma, leveza, um tom mais reflexivo. Então, evite gritar, evite falar apressadamente. Tenha aquela voz mais calma, aquela voz mais profunda, aquela voz mais reflexiva. Olhe mais nos olhos das pessoas na hora de fazer a sua mensagem ou de conversar com outras pessoas que estão ao seu redor. E a dica que eu te dou é usar as pausas estratégicas. Você pode começar falando, dar aquela pausa até para que as pessoas assimilem o que você falou e depois você continua. Por exemplo, se você estiver querendo pedir perdão a alguém, você chega para a pessoa e diz assim: eu gostaria de te pedir perdão. Eu queria te pedir perdão porque aconteceram essas coisas difíceis, essas situações complicadas, e eu quero um Natal diferente, porque eu também quero recomeçar em muitas coisas na minha vida, ou na minha empresa, ou na minha família, etc. Ou seja, você pode perceber que as pausas vão fazendo com que o compasso da sua fala leve a outra pessoa a entender profundamente aquilo que você quer passar. Se você está hoje com o seu coração enternecido, com o desejo de pedir perdão, se você gritar pedindo perdão, de certa forma, a pessoa não vai entender como um pedido de perdão. É verdade. E o quinto erro talvez seja o pior de todos, porque quando a pessoa comete esse quinto erro, normalmente a pessoa coloca tudo por água abaixo. Mas antes de dizer o erro, eu quero te pedir que você dê aquela curtidinha legal no nosso vídeo. Se esse vídeo está te ajudando, está fazendo a diferença em você, para você, dê aquela curtida legal que faz a diferença na nossa vida e no nosso conteúdo. Porque afinal, a gente percebe que está tendo essa relação e vai tendo conexão. Então, não deixe de curtir. Mas vamos para o quinto erro. 2000 anos depois. E o quinto erro é falar sem o coração, falar sem emoção. Uma fala sem emoção é uma fala que demonstra desinteresse, é uma fala que demonstra muitas vezes uma falta até de respeito com a outra pessoa. Quando você fala sem emoção, você não passa para a pessoa a mensagem que você gostaria de passar. E quando a gente fala de apatia, a gente tem que lembrar daquele personagem do Pica-Pau que diz: em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Muitas pessoas têm medo de expor os seus sentimentos porque têm medo das reações das pessoas. Mas o Natal é esse tempo. É esse tempo onde você abre o coração. É esse tempo onde você olha nos olhos das pessoas. É esse tempo onde você pode reconhecer os seus erros e querer recomeçar. É esse tempo onde você vai percebendo as alegrias das vitórias conseguidas e a companhia das pessoas que estiveram com você. Abra o seu coração e fale com emoção. A emoção vai fazer a diferença no seu discurso e vai fazer a diferença no seu Natal. Pense nisso. Agora conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você já cometeu algum desses erros ou se você já viu alguém cometer. Eu vou gostar muito de ler cada comentário. Então comente aqui o que você vai percebendo desse tema tão rico. E claro, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir também esse comentário. Todo sábado nós estamos aqui no Som de Papo a partir das 21 horas e também no nosso canal do YouTube Fala Central. Um grande abraço, um Feliz Natal para você. Feliz Natal para você também, Gilberto. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.